Crônicas, 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos ler só mais uma vez. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos orar. Pai celeste, obrigado, Senhor, por nessa noite o Senhor colocar pessoas maravilhosas aqui juntas para engrandecer o teu nome, para exaltar o nome daquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, para exaltar o nome daquele que há de vir, como dantes falei, com glória para a sua igreja, para a sua noiva, receber nos altos. Deus, a tua igreja, a tua noiva está aqui, reunida para exaltar o teu nome aonde precisa ser exaltado. Não, Pai, não apenas na igreja, mas aonde nós estivermos, nós exaltaremos o teu nome, nós proclamaremos os teus juízos, porque a tua palavra diz que havendo os teus juízes na terra, haverá justiça, e as pessoas da terra aprenderão sim muitas coisas boas a respeito da vida, a respeito do modo de viver, do modo operante de um ser que se entrega, de um ser que vive, de um ser que adora a um maior, ao melhor, ao sobrenatural, o maior sobrenatural que conhecemos, a nossa personalidade que é moldada por esse ser, e esse ser é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esse ser é maravilhoso, Ele sim é o Deus eterno, o Deus que há de vir para nos abençoar, nos arrebatar com a maior bênção de todos os tempos, a salvação. Pai, fica conosco, perdoa as minhas palavras que às vezes não soam bem, mas o Senhor é o Espírito que intercede por nós, e nós cremos dessa forma. Então abençoa o teu povo com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar ou se acomodar e ficar à vontade na casa do Senhor. O pastor Isaías esteve ali no salãozinho hoje, uma missão especial. Hoje foi o dia inteiro junto com a equipe abençoada, e ele disse que estava dando cãibra. Eu digo que o pastor Isaías está dando cãibra sim, porque a lida hoje foi muito ferrenha, digamos assim. Enquanto alguns irmãos, como eu, sentavam a tomar um café, o pastor Isaías estava batendo nas casas para ver quem que podia abrir para uma conversa, para uma visita, para uma oração. Então, que Deus possa abençoar o nosso pastor, líder desse campo abençoado. Nosso pastor também, eu esqueci seu nome, pastor. Elisvan. Deus abençoe, pastor, tá bom? A sua família, e que o Senhor possa abençoar aonde o Senhor estiver. Eu sei que o Senhor é uma ferramenta na mão de Deus. Por onde anda, o Rei de Deus é proclamado. Eu sei com fidelidade. Amém, irmãos? Tem alguém que está me ouvindo bem aí? Minha voz não é boa. Amém? Eu sempre falo que o mensageiro Natanael Martins não é bom, mas eu carrego a melhor mensagem do mundo, a mensagem do Evangelho. Então, quando nós se juntamos em grupo, a gente se esforça e entende essa mensagem maravilhosa que ecoa para toda a eternidade. Amém, amados? Amados, esse mês foi um mês de oração. Eu ia me estender um pouco, só que nós vamos tentar passar aqui, o Espírito Santo que vai falar, vamos tentar passar o indispensável, alguns versículos da palavra que fala sobre a oração. Uma vez eu preguei aqui sobre a oração, hoje estou voltando a pregar, e o texto que eu escolhi, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, é um texto
muito legível e audível para quem escuta, né? E visível para quem quer ler, enxergar pessoalmente, conferir na palavra o que esse texto diz. E apenas um versículo ele diz: esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto é maravilhoso. Aqui logo fazendo a exegese dele, desse único versículo, a gente diz: e se o povo que se chama pelo meu nome. Tem alguém aqui que se chama pelo nome de Cristo? Algum filho de Deus? Se você é filho do Senhor, aceitou Jesus como suficiente Salvador da sua vida, por Cristo você é o filho de Deus, chegado novamente à mesa do seu Pai. Amém? Graças a Deus. Por quê? Se o povo que se chama pelo meu nome, não é todo aquele que clama, não é todo aquele de outras religiões que clama. Algum texto da Bíblia vai dizer que até a oração do ímpio é pecado. Então precisa ser alguém que se chame pelo nome do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada em Apocalipse vai dizer que quando a igreja do Senhor chegar na destra, e eu sei que essa igreja está presente aqui e em mais outras denominações por aí verdadeiras, com pastores sérios que trazem a mensagem do reino, a luz do evangelho, eu sei que essa igreja, essa noiva que se reúne, se chama pelo seu nome, não porque é noiva e porque garantemente, não, essa palavra não existe, vamos mudar, e que sem dúvida o seu casamento com o seu noivo Jesus Cristo já está marcado, já está com a data, com a hora marcada, e para surpresa maior a Bíblia diz que nem o filho sabe essa data, senão o pai desse casamento, dos filhos de Deus aqui que se reúnem, que se chama noiva do poder, com Jesus Cristo, nosso noivo maravilhoso. Só o Pai sabe que data é essa em que a igreja, aí como está escrito no texto, se chamará literalmente pelo nome do cordeiro, do noivo que está a possuir essa noiva. Isso é pouca coisa? Isso é magno em todas as dimensões. Seres humanos que antes caíram lá no jardim, o primeiro capítulo e segundo capítulo de Gênesis, segundo o doutor, cientista e também evangélico, esses dois capítulos no Velho Testamento são os únicos dois capítulos que relatam uma história sem pecado, que não tem a presença do homem caído. E que depois que o homem caiu, a Bíblia continua narrando a história de ascensão de homens de Deus e queda de homens de Deus, até o ponto de a palavra olhar escrita para nós aqui, dizer que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Do capítulo 2 de Gênesis até o capítulo 21 de Apocalipse, é uma narração de ascensão do homem e queda. O homem que se levantava, Moisés, apenas com uma direção de profeta, uma direção de homem de Deus, mas que lá na frente não herdou a terra prometida, porque o ser humano não consegue por suas próprias razões chegar a Deus, mas Deus se aproxima de Cristo Jesus, o seu único suficiente filho ali, e diz: desce, busca de volta o que é meu. Eu fiz com carinho esse ser, e esse ser não vai se perder eternamente. E Jesus Cristo, o único, João capítulo 3 versículo 16, o Filho unigênito de Deus desce, e ele desce. E se não me falha a memória, Ezequiel capítulo 10 vai dizer que um homem de linho naquela visão desce, ele vai buscar alguma coisa. Esse homem chama a atenção naquele texto narrado por Ezequiel, junto ao rio Quebar. E o que esse homem está fazendo? Está buscando brasas vivas. Que brasa viva é essa? Que se o homem caiu, ele não pode se pôr de pé e continuar até o final da sua vida. Que brasa viva é essa? Se a chama se apagou com o pecado,
Jesus não olhava lá da eternidade, ele não olhava para os caídos, porque ele olhou e viu: a partir de Adão não tem um justo sequer, mas eu vou descer e mudar a situação. Alguém aí foi mudado a sua situação por esse feito magno de Deus? Deus mudou a minha situação descendo aqui, dando a sua vida na cruz do Calvário. Através dele eu consigo entrar na eternidade, e ninguém pode me condenar pelos meus atos, porque ele não me condenou. Quem que pode condenar um pecador, alguém que erra? Quem é puro? Deus. Ele não condenou. Ao contrário, uma das suas parábolas ele diz que chamou os da casa Israel para uma ceia e ninguém se compareceu. Então ele, como o Senhor, ordena os seus servos, os seus ministros, a buscar todo aquele que topasse e cear naquelas bodas com aquele Senhor que estava convocando pessoas. Alguém aqui foi convocado por essa ação? Eu fui convocado. E essa ação termina ainda? Não, essa ação continua. Como eu disse, o doutor disse que o primeiro e segundo capítulo estava-se a presença decaída do homem, mas de lá até Apocalipse 21, a decadência humana foi narrada com exemplos maiores de heróis de fé e tudo. Mas em Apocalipse 21 e 22, os textos que também não têm presença de pecado se mostram aí. E lá, o que diz em Apocalipse 21? Fala de árvore da vida. Então essa trajetória que começou com Cristo agora, só termina lá. Você vai parar no caminho? Essa trajetória que começou com Cristo na sua vida continua. Você vai desviar do caminho? Se desviar, se acontecer alguma coisa, volta depressa, porque Apocalipse capítulo 21 e 22 narra a sua história, a história de uma igreja que não se rende. Tem alguém aqui que não se rende? Não, eu não me rendo, sou fraco, pó e cinza, mas ele disse que eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Então eu vou, ninguém vai me deixar prostrado. Se a história começou em Gênesis 1 e 2, limpa, ela termina na Bíblia Sagrada em Apocalipse 21 e 22. E termina como? Sem a presença do homem que caiu no jardim? Não, termina com a narração de uma nova criatura que ganhou nova oportunidade e que ao longo do caminho que trilhou vai terminar ainda no jardim, porque o propósito de Deus para mim e para você é estar com você e ele juntos no jardim de mão dada, e ninguém vai mudar. O pecado não é capaz de deturpar você. Hoje vivemos uma decadência terrível na moralidade. As autoridades hoje têm dificuldade de exercer os seus papéis. Em 2010 uma pesquisa disse que uma criança de 9 anos tinha mais informações na sua mente, informações toscas, que não levam a formação nenhuma, mais do que o imperador romano que governava em 2000 anos atrás. Uma criança, a minha menina de 8 anos, tem a sua mente conturbada mais do que alguém que era estadista, que era um governo há 2000 anos atrás, para você ver a conturbação da geração nossa. Isso em 2010. De lá para cá, o que tem mudado? Ah, pastor, mas hoje o evangelho é proclamado. Sim, nunca houve uma época em que o evangelho foi tão proclamado. Só que nunca houve uma época que o evangelho foi tão deturpado, tão zombado, tão desobedecido como essa geração de hoje. Nunca se falou em oração. Aí eu volto para a oração. Essa mensagem era um pouco grande, mas eu vou cortar por aqui, para mim chegar na igreja que ora, para mim chegar na igreja que se relaciona. Não é falar com Deus apenas, é se relacionar com Ele. Por quê? Você se chama pelo nome dEle. Você tem sobrenome. Se você ainda não é noiva, você tem o sobrenome de filho de Deus. A todos quanto receberem, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se eu não me chamo pelo meu nome, pelo nome de Jesus,
por causa do meu encontro nas nuvens ainda com Jesus, eu me chamo porque sou filho, renunciei tudo e todos, e todas as sortes de maléfica, de maledicência, de qualquer coisa, por Cristo Jesus o nosso Senhor. Eu sou chamado pelo nome dele. Ele veio aqui e fez uma missão gigante, só que ele colocou o sobrenome dele em mim e em você. E Apocalipse vai dizer o seguinte, que quando a igreja estiver lá em cima com ele vai dar um nome para essa igreja, que só a pessoa que possui esse nome e Deus saberá o que esse nome significa. Sabe o que quer dizer isso aí? Intimidade. Como que você tem intimidade com Deus? Aceitando a Ele e se relacionando com Ele. Não é dizer que se relaciona, todo mundo fala. Não é dizer que fala com Deus sem falar. Nunca se falou tanto em oração como agora, mas nunca se teve pessoas fracas em joelho. A geração mais fraca de joelho é essa. Eu não sei se tu já viu falar num tal de John Wesley. A mãe dele orou tanto pela família. Se não me falha a memória, esse John Wesley foi um dos maiores pregadores americanos. Desistiu. E o irmão dele chegou a compor mais de 8.000 músicas por causa de um relacionamento da sua mãe com o autismo. Homens que fizeram história. Hoje, o que nós podemos fazer como igreja? A igreja que se reúne aqui, o pastor disse que foi o mês de oração. Tenha certeza que não foi em vão a sua vinda aqui nesse mês todo de oração. Continua vindo, continua clamando, continua falando com Ele. Ele é a maior relação, a melhor relação que você deve ter em toda a sua vida. Sabe o que é isso? Se você fizer essa relação com Ele, todos os dias se prostrar diante dele e falar com Ele, chamar Ele para uma conversa. Se você fizer isso todas as vezes até o final da sua vida, ou deixa o final da vida para lá, ou pelo menos até amanhã, ou até o dia seguinte, e depois da manhã, se você fizer essa relação estreita com Ele, a sua confirmação de que você se chama pelo nome dEle, a sua confirmação de que você é um filho dEle. Isso aqui me deram um papel, deixa eu olhar aqui, peraí. Som, Ele. Se você fizer essa relação estreita com Ele, vai ser tudo o que você fez de melhor em toda a sua vida. A gente tem milhares de exemplos na Bíblia Sagrada, e Ele diz, Ele não para. O povo que se chama pelo meu nome, beleza, relação estreita de família cristã, a família de Jesus, que se chama pelo meu nome, se humilhar, não é porque eu sou filho de Deus que eu sou um bambambam que vou pisar todo mundo. Se humilhar, vou botar assim, essa é a minha interpretação, e orar, ou seja, se é filho de Deus, não tem uma relação com o Pai, então tem alguma coisa errada. Então não basta apenas ter o nome de Jesus e dizer que eu me chamo pelo nome daquele rei. Não, tem que ter um relacionamento em oração, em vigilância, se humilhar e orar e buscar a minha face. Tem pessoas que buscam, que oram, mas não buscam. Tem pessoas que dizem orar e até grava áudio em celular, mas não busca. Grava áudio para o ser humano ouvir, mas não busca nada. E quem conhece mais o ser humano do que o próprio Pai Celeste? Ninguém. Diante de uma live é o maior profeta. Quando desliga o celular, dentro de casa as suas obras negam